pessoal do quarto ano! Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de matemática? Muito bem! Hoje vamos conversar sobre geometria, ampliação e simetria. Fique bem atento para ver o que isso significa. Para darmos início à nossa aula, os materiais básicos aí do dia a dia, caderno, lápis, borracha, apontador e também lápis de cor, régua, tesoura e uma folha de papel quadriculado. Joia? Um tempinho lá para você separar esse material. Prontinhos lá, material separado? Muito bem. Agora já vamos dar início aos nossos registros. Coloque aí no seu material a data de hoje e o nosso conteúdo, ampliação e simetria. Vamos começar nossa aula, então, relembrando. Na aula passada, vocês estudaram o conteúdo de combinatória. Dá uma olhadinha nas imagens ali. Combinaram dois tipos diferentes de massas com três tipos diferentes de recheios nos bolos, né? na combinação de tortas e bolos que foram feitas. Representando de duas maneiras diferentes. Percebam ali na imagem alguns momentos com desenho e outros momentos com um esquema, uma organização ali. Então, com a base ali da torta de chocolate, poderiam se alternar recheios de pêssego, cereja e morango. E assim, formariam três tortas diferentes. A mesma coisa com a base ali da torta de baunilha, outras três tortas diferentes. Portanto, com dois tipos de massas e três tipos de recheios, ao todo seria possível formar 6 combinações diferentes de tortas. Lembram? Muito bem. Hoje, para dar início à nossa conversa aí de geometria, nós vamos conhecer um pouquinho a história da Alice. Alice no País das Maravilhas. O que será que tem de matemática aí? Vamos conhecer? Você conhece a história da Alice no País das Maravilhas? Bom, eu tô aqui para contar para você uma versão bem resumidinha da história para você conhecer um pouquinho mais dessa menina que vai parar num lugar completamente louco, cheio de coisas esquisitas e que ela muda de tamanho várias vezes. Quer saber como? Então me acompanha aqui. A Alice estava super entediada, estudando, tomando algumas lições e achando aquele livro muito chato porque não tinha figura nenhuma. Então ela resolveu seguir um coelho branco que apareceu por lá com olhos cor-de-rosa e um relógio no bolso. Ela seguiu o coelho e acabou caindo na toca dele. Caiu sem parar e acabou aterrissando num lugar bem esquisito. Lá tinha um vidrinho escrito "Beba-me". Ela sempre se dava muitos bons conselhos e sabia que não podia sair bebendo qualquer coisa por aí.
Mas ela viu que não estava escrito que era veneno nem nada e resolveu provar. Alice acabou diminuindo tanto de tamanho que não sabia mais o que fazer porque ela percebeu que precisava passar por uma porta e a chave tinha ficado lá em cima. Nesse momento, ela decidiu que precisava tomar alguma atitude, fazer alguma coisa para resolver aquela situação e acabou comendo um bolinho que estava escrito "Coma-me". Bom, era a alternativa que ela tinha, então ela comeu e cresceu demais. Ficou tão desesperada que chorou muito mesmo e ficou apavorada, pegou um moleque, começou a se abanar. Nisso, percebeu que estava diminuindo de tamanho. Que alívio, né? Mas, como ela tinha chorado muito, acabou formando uma lagoa de lágrimas e por essa lagoa, ela e outros animaizinhos que apareceram por lá acabaram indo parar em outro lugar. E aí foi um corre-corre danado. Eles precisaram fazer um tipo de corrida bem maluca para tentar se secar. E até que por fim deu certo. Alice continuou por aquele caminho, aquela trajetória esquisita e ela precisava saber para onde ia. Foi nesse instante que ela encontrou uma lagarta que disse a ela que ela deveria pegar de um lado do cogumelo, caso ela quisesse crescer, ou de outro lado, caso quisesse diminuir. Era bom levar um em cada bolso, por caso dela precisar. Essa lagarta sempre perguntava para ela: quem é você? Porque ela já tinha mudado tanto de tamanho que já não sabia mais quem ela era. O caminho dela continuou, ela encontrou uma duquesa que estava muito brava e tinha até um bebê no colo, que depois acabou virando um porco. Que esquisito. Ela continuou o caminho e encontrou um gato que ria. E era um gato de Cheshire. Esse gato pergunta, onde ela quer ir e ela não sabe responder. Então ele diz para ela que se ela não sabe aonde ela quer ir, não adianta ela percorrer caminho nenhum, ela precisa saber onde ela quer chegar. Então ela diz que só quer sair dali. O que ele diz para ela é que de um lado ela vai encontrar a lebre de março e de outro lado o chapeleiro maluco. Alice segue, então, e acaba encontrando o chapeleiro maluco junto com a lebre de março. E ela tem uma conversa bem esquisita. Alice continua percorrendo ali o seu caminho até que ela encontra a rainha de copas num jogo de cricket bem esquisito também esse jogo. Os tacos eram flamingos e as bolas eram porcos espinhos enrolados, dá para acreditar? Umas cartas também que eram os soldados, tudo muito estranho, até que ela chega num julgamento porque tinham roubado as tortas da rainha. E então Alice percebe que ela já estava crescendo muito mesmo e acabou saindo dali. Acordou, por fim, de um sonho que ela mesma diz que foi um sonho maravilhoso. Gente, que história mais maluca! Você já conhecia a história da Alice? Caramba, ela aumentou, diminuiu e tudo isso, no final das contas, era um sonho muito maluco, não é? Você já sonhou com coisas estranhas? Eu também, mas acho que não tão estranhas quanto a Alice. Dá uma olhadinha naquela imagem ali na tela. Ali temos a imagem original do livro, da história da Alice, no momento em que ela havia crescido. Agora, essa Alice está um pouco estranha, você não acha? Olha lá, ela cresceu de um jeito meio esquisito. O que será que tem de estranho nessa imagem? No País das Maravilhas, as coisas são um pouco diferentes. Na imagem ao lado, Alice cresceu bastante, mas parece um pouco estranha. Você consegue dizer por quê? Ah, se você percebeu que o pescoço da Alice está maior do que as outras partes do corpo, está um pouco estranho, você descobriu. Realmente, o pescoço
acabou crescendo mais do que as outras partes. E daí a nossa estranheza, porque quando falamos em crescimento, e particularmente em matemática, quando falamos de ampliação ou mesmo de redução, nós temos que considerar que as partes todas devem ampliar ou reduzir proporcionalmente. O que será que isso significa? Vamos a um exemplo. Na matemática, quando ampliamos ou reduzimos uma figura, cada parte da figura original aumenta ou diminui na mesma proporção. Observem essas duas imagens ali na tela. Na primeira delas, estamos ali trabalhando com uma malha quadriculada. É possível observar que a bordinha aqui, olha, da xícara, é a xícara em que a Alice tomava lá o seu chazinho. Ela tem o comprimento correspondente a 14 comprimentos ali de quadradinhos na malha quadriculada. Já na xícara menor, que seria uma redução, né, dessa xícara maior, a quantidade corresponde ao tamanho de 7 quadradinhos. Era 14 e agora 7. Na parte de baixo também. Percebam que na xícara maior, o comprimento embaixo corresponde à medida de 4 quadradinhos. E na xícara menor, ao de 2. Olha lá, aqui onde pega, né, a xícara na lateral, 4 quadradinhos para a xícara maior, 2 quadradinhos para a menor. Ainda mais uma parte aqui embaixo, vejam lá, 1, 2, 3, 4 quadradinhos, o comprimento ali que a gente usou para representar essa parte da xícara. E na imagem menor, apenas 2. Proporcionalmente. Percebam que uma é a redução da outra de forma proporcional. Aqui, na xícara menor, as medidas são sempre metade das medidas da xícara maior. Interessante, não é? Isso quer dizer ser proporcional. Agora, vamos ver se entendemos mesmo? Olha lá uma proposta. A partir da imagem original da cama de Alice, identifique em qual das opções a redução da figura foi feita corretamente. Então, nós temos uma imagem original da cama da Alice com o seu travesseirinho e mais algumas opções em que houve alguma redução. A cama foi reduzida de alguma forma. Percebam que essa daqui ela está mais curtinha que a cama original, não é? Essa daqui está mais estreita. Essa daqui também está reduzida em relação à imagem original. Mas em qual delas essa redução está correta matematicamente? Foi proporcional? Observem lá e já voltamos para conferir. Vamos lá? Então, observem que na primeira alternativa, de fato, aqui no comprimento ali da cama, diminuiu, não é? Antes eram 1, 2, 3, 4, 5, 6, tamanho de 6 quadradinhos ali, e agora apenas 4. Ela reduziu. Porém, a sua largura se manteve. Os mesmos 4 quadradinhos ali de comprimento da imagem original se mantiveram aqui. Portanto, reduziu apenas uma das dimensões, não é proporcional. A outra opção, percebam que 1, 2, 3, 4 eram 6 quadradinhos de comprimento ali da cama
e agora apenas 4, reduziu. E com relação à largura, eram 4 quadradinhos de largura, agora são 2, reduziu também. Porém, essa redução não foi de forma proporcional. Observem que o tamanho aqui de 2 quadradinhos corresponde à metade do tamanho 4 quadradinhos. Porém, o comprimento aqui de 4 quadradinhos não corresponde à metade de 6, certo? Metade de 6 seria 3. Portanto, ela reduziu em todas as dimensões, mas ainda não de forma proporcional. Na última alternativa, aí sim, os 4 quadradinhos de largura passaram a medir 2, a metade. E os 6 quadradinhos aqui do comprimento passaram a medir 3, a metade também. Portanto, essa é a alternativa em que a redução aconteceu de forma proporcional. Agora, vejam essa outra imagem. A casa 2 foi construída a partir de uma ampliação da casa 1. De quanto foi essa ampliação? Nos exemplos anteriores tínhamos visto a redução, agora temos uma ampliação. Tínhamos a casa 1 e ela foi ampliada, aumentada para formar a imagem da casa 2. Percebam que essa ampliação deve ser proporcional, mas a pergunta é: de quanto foi? Dobrou? Triplicou? Quadruplicou de tamanho? O quanto essa imagem foi aumentada? Bem, para sabermos disso, temos que comparar as medidas correspondentes. Então, essa altura aqui da parede, né, da casa 1 corresponde a 2 unidades de comprimento ali. A altura correspondente a 2 quadradinhos. E na sua ampliação corresponde a 6. De 2 para 6, o quanto aumentou? Bem, vamos analisar mais algumas medidas. Na lateral da casa 1, a medida era 1. Agora, em sua ampliação, passou a ser 3. Aumentou de 1 para 3. Ainda mais uma vez, no telhado, também correspondia ali a diagonal de 1 quadradinho. E agora, a diagonal de 3 quadradinhos. O que é que está acontecendo com as medidas da casa 1, agora na imagem da casa 2, na sua ampliação? Se você percebeu que elas triplicaram, você acertou. A ampliação aqui nesse caso corresponde a 3 vezes o tamanho da imagem original. Joia? Bacana, né? Aí sim, se fosse aplicada essa ampliação, Alice não ficaria com aquele pescoção, com aquela imagem estranha que nós vimos. Agora é a sua vez. A Alice cresceu e precisa de uma casa com o dobro do tamanho. Desenhe essa nova casa, lembrando que todas as suas partes devem ser ampliadas na mesma proporção. Para que você consiga perceber se a proporção está correta, é importante que faça esse desenho no papel quadriculado. Aquele com quadrinhos pode ser o papel do caderno quadriculado, né? Então, o que é que você vai fazer? Não precisa copiar essa parte. Você vai direto para o desenho. Desenhe a imagem original aqui da casinha da Alice. Ao lado dela, então vai desenhar lá no cantinho esquerdo, para que sobre um espaço aqui para você desenhar a casa ampliada, aumentada. E essa casinha nova, esse novo desenho, deve corresponder ao dobro da casinha original. Vamos ver se você consegue? Tempo para você!
Como é que ficou o seu desenho aí? Dá uma olhadinha aqui na tela qual era a proposta. Bem, ao lado da casinha, nós vamos desenhar uma casa nova, uma nova imagem correspondente ao dobro da casinha original. Percebam que essa primeira parede aqui, que antes media o correspondente a 3 quadradinhos, agora, na ampliação, vai ter que medir qual é o dobro de 3? Isso aí, 6, olhem lá, 6 quadradinhos. Aqui no beiral, para iniciar o telhado, era 1 quadradinho, agora será 2, serão 2. No telhado, observem lá, que a medida da casinha original correspondia ali a 3. Ela ultrapassava ali na diagonal, né? Um total de 3 quadradinhos. Na casinha nova, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chegou até lá em cima. A mesma medida para o outro lado do telhado. Dois comprimentos ali de quadradinhos para o outro beiral e novamente a parede com 6. Observe que na parte de baixo, na base aqui da casinha, antes 1, 2, 3, 4, formada por 4 quadradinhos, agora será formada pelo dobro, ou seja, 8 quadradinhos. A porta também. Todos os elementos da casinha, todos os elementos da imagem original devem ser dobrados. Se a altura da porta correspondia a 2, agora terá que ser 4, olha só. Se a largura da porta correspondia a 1, agora será 2, o dobro. Olha lá. E agora sim, temos pronta então a nossa casinha ampliada para que a Alice possa crescer sem quebrar o telhado, não é verdade? Muito legal. Bem, agora nossa história continua, porque a nossa aula trabalha ampliação, trabalha redução e também tem um outro tema, a simetria. Vamos conversar mais um pouquinho com a Alice, então, para refletir sobre isso? Só que as aventuras de Alice não pararam por aí. Ela continua, agora através do espelho. Vai até a casa do espelho. Nesse momento que eu vou ler para você, é a parte em que ela está contando para Kitty, a gatinha, como é que é tudo por lá. Então, imagine agora como é que é essa casa do espelho. Vou lhe contar todas as minhas ideias sobre a casa do espelho. Primeiro, a sala que você pode ver através do espelho. Só que as coisas trocam de lado. Posso ver a sala toda quando subo numa cadeira, fora o pedacinho atrás da lareira. Oh, gostaria tanto de poder ver esse pedacinho. Agora, os livros são mais ou menos como os nossos. Só que as palavras estão ao contrário. Sei, porque segurei um dos nossos livros diante do espelho e eles seguraram um na outra sala. O que você acharia de morar na casa do espelho, Kitty? Será que lhe daria um leite lá? Talvez o leite do espelho não seja gostoso. Agora chegamos ao corredor. Só se consegue dar uma espiadinha no corredor da casa do espelho, deixando a porta da nossa sala de estar escancarada. É muito parecido com o nosso corredor, até onde se pode ver. Só que adiante pode ser completamente diferente. Como seria bom se pudéssemos atravessar para a casa do espelho? Você não concorda? Olha que bacana! Como será essa casa no espelho? Muito legal, né? Você já conhecia essa parte da história da Alice? Eu fiquei muito curiosa para conhecer uma casa do espelho. Olha só a representação que nós temos da casa da Alice e da casa do espelho. É claro, tudo que tinha na casa da Alice tem que aparecer na casa do espelho. Nada mais e nada menos, não é verdade? Tinha lá o sofá, que aparece tanto em uma quanto na outra casa, a mesinha com flores, o gatinho, não é?
o lustre ali para iluminar a sala. Agora, não basta que apareçam os mesmos elementos, eles devem estar em posições refletidas, porque é isso que o espelho faz, ele reflete. Então, observe que o mais próximo aqui do espelho, nós temos aqui ao meio a representação desse espelho, seria a luminária ali, o lustre, né? Bem, eu tenho ele aqui, tenho ele aqui. É o mais próximo do espelho, tanto na casa da Alice quanto na casa do espelho. E o que chega à distância maior aí, a maior distância, é o sofá. Está lá mais distante do espelho, na casa da Alice. Sua ponta aqui também mais distante do espelho, na casa do espelho. Porém, tem algum elemento que ainda não está dando esse efeito do reflexo, não está na mesma posição. Será que você identifica qual é? Olha, o gatinho, por exemplo, ele está com a cabeça voltada para o espelho. Esse outro gatinho também deve estar com a cabeça voltada para o espelho. É assim que funciona a imagem refletida. No lustre, a cordinha aqui, o detalhe, ele está mais próximo do espelho do que a outra ponta. Na imagem refletida, o mesmo vai acontecer. Porém, olha lá na tela. O sofá não estava, o sofá estava errado. Olha só como estava o sofá. As almofadas duplas é que estavam mais próximas do espelho. O mesmo deveria acontecer aqui na imagem refletida, mas não estava. Então agora, corrigindo, agora sim, almofadas duplas mais próximas do espelho. É para chamar a nossa atenção de como funcionam as imagens refletidas. É um movimento, a ideia da reflexão que trabalhamos na matemática, da simetria e reflexão. Na simetria de reflexão, observamos um ou mais eixos que funcionam como um espelho, refletindo a imagem da figura desenhada. Então temos dois exemplos ali, uma borboleta, aqui é o nosso eixo de simetria, é como se fosse um espelho, significa que na outra parte da imagem deve aparecer exatamente os mesmos elementos que apareceram na primeira parte, e com essa imagem refletida. Se aqui próximo eu tinha a anteninha, não posso começar desenhando aqui a asa da borboleta, tenho que começar desenhando a anteninha. Anteninha com anteninha, asa um pouco mais distante do eixo e o mesmo do outro lado, asa um pouco mais distante do eixo. Olha só como é que ficaria. Na outra imagem tem ali uma coroa, né, lá do reino, do País das Maravilhas. Então, na primeira parte, temos aqui na malha quadriculada a representação da coroa, aqui no meio, metade de um coração. O eixo de simetria tracejado em vermelho ali no meio, do outro lado deve continuar, completando a figura, coração e coroa. Joia? É assim que funciona a simetria na matemática. O símbolo a seguir representa o País das Maravilhas. Construa em cada quadro uma figura simétrica à anterior em relação ao eixo em destaque. Então, olha só, nós temos aqui um exemplo. Temos um material, uma malha quadriculada, semelhante à que aparece ali na tela, mas aqui a nossa apresenta apenas um eixo de simetria. Essa parte em destaque aqui, azul. Percebam que na tela nós começamos com uma imagem como essa daqui. Joia? Vou pôr aqui em cima só para que vocês consigam identificar. Se eu tivesse uma imagem como essa e precisasse representar ela de forma refletida aqui, né? A imagem simétrica a ela em relação a esse eixo, eu tenho que pensar nesse eixo como um espelho. Como é que seria? Como é que a imagem apareceria do lado de lá? Bem, percebam que entre o eixo de simetria e o início da minha imagem, tem uma coluninha aqui inteira vazia, não é? O mesmo deve acontecer na imagem lá do outro lado. Então, eu vou posicionar a minha figura
Olha lá, distante também, ao mesmo espaço, né, do eixo de simetria. É como se fosse um espelhinho. Vejam lá, estava aqui, veio para cá, na mesma posição, na mesma altura aqui em relação à página, à folha, mas simétrico em relação ao eixo de simetria. Olha lá na tela que nós temos dois eixos agora. Um primeiro momento em que a gente vai repassar aquela imagem para o outro lado e depois passar de novo. É como se fossem dois espelhos. Olha só como vai ficar. No primeiro momento, a figura simétrica àquela anterior, aquela que nos foi apresentada, né? Simétrica em relação a esse espelhinho, a esse eixo, ela é assim, ó, dois espacinhos distantes do eixo de simetria, mesma altura, mesma posição, só mudou, a posição ficou refletida agora. E se fôssemos fazer esse movimento mais uma vez, olha lá como ficaria. Olha, refletindo novamente, ela volta para a posição inicial. Joia? Esse é o movimento da simetria de reflexão. Lembre-se desse nome, lembre-se do reflexo no espelho da Alice, não é? É assim que funciona na matemática. E agora é a sua vez. Complete a figura a partir da linha pontilhada e descubra qual personagem da história vai aparecer. Você vai pegar novamente o seu papel quadriculado. Percebam que aqui, ó, tracejadinho em vermelho, nós temos o eixo de simetria. É como se fosse o espelho. Então, a partir dele, do lado de lá, você tem que desenhar o mesmo que tem na figura original. Que bichinho será que vai aparecer aí? Já estou vendo que é um bichinho. Tem um olho e uma boca, não é? Desenha lá então, começa copiando esse desenho original lá na folhinha quadriculada, traça o eixo ali no meio e completa a figura do outro lado. Um tempinho lá para vocês.
Vamos então a outros problemas, mas com as mesmas ideias. Jéssica dobrou 2 folhas de papel ao meio e recortou alguns desenhos. Ao abrir os papéis, obteve as seguintes figuras. Olha lá, se essa corresponde à metade, né? A outra metade vai ficar com a mesma carinha, nas mesmas proporções, tanto numa figura quanto na outra. A dobra do papel que a Jéssica fez corresponde ao eixo de simetria. Sabendo disso, indique a posição correta da dobra do papel após ele ser aberto. Então, observem aqui. Eu tenho a imagem original aqui da casinha. Aonde será que deve ser o eixo de simetria, a dobra, para que, quando aberta, a outra metade seja igualzinha à primeira parte? Fiquem 2 partes de mesmo tamanho e mesmo formato. Será que a dobra deve ser exatamente ao meio? Um pouco mais à esquerda, um pouco mais à direita? Observem que se eu dobrar a casinha exatamente ao meio, eu terei aquela imagem do início que, quando aberta, vai me dar a casinha inteira, certo? Agora, e se essa dobra tivesse sido feita mais no cantinho? Olha só, dobrei aqui, mais no cantinho, não dobrei exatamente ao meio. Quando eu abrisse, eu ficaria com a imagem de uma das partes diferente da imagem da outra parte, não é verdade? Olhem lá na tela então, de fato deve ser exatamente no meio. Essa é a ideia do eixo de simetria. Para a outra imagem, o mesmo deve acontecer. Para que eu tenha a primeira parte igualzinha à outra, também devemos fazer a dobra do papel exatamente na metade da figura. Vamos fazer aqui? Então, eu vou juntar uma parte com a outra parte, uma pontinha com a outra pontinha. A seta aqui também ficará dobrada exatamente ao meio. Olha lá, desse modo, quando eu abrir, terei aqui a representação do eixo de simetria e uma das partes exatamente igual à outra. Legal? Bem, esses eixos de simetria, vejam lá, eles podem variar em quantidade conforme a figura. Algumas figuras têm mais eixos de simetria do que outras. Eu tenho aqui a representação dessas figuras. Figuras A, B, C e D que aparecem ali na tela para vocês. Vamos tentar identificar quantos eixos de simetria temos em cada uma? Então vamos ver. Olha só, na figura A, de quantas maneiras a gente consegue dobrar essa figura ao meio, de modo que uma parte fique exatamente igual à outra? Veja que se eu dobrar assim, uma ponta com a outra ponta, eu não vou ter uma parte exatamente igual à outra, não é verdade? Isso significa que este não é um eixo de simetria. Não vou nem apertar aqui e reforçar a dobra. Mas, se eu dobrar assim, olha lá, desse modo, e abrir, aí sim é possível perceber que a parte de cima ficou exatamente igual à parte de baixo, espelhada. Esse é um eixo de simetria. Aliás, é a única forma possível de dobrar essa figura para que isso aconteça. Olha lá na tela. Dobrando nesse sentido, temos ali o único eixo de simetria da figura A. Vamos testar a figura B? Então, olha só, na figura B é um triângulo. De que maneira ou de que maneiras podemos dobrá-la para conseguir esse efeito espelhado, esse efeito da simetria de reflexão? Bom, vamos tentar dobrar uma pontinha, juntar aqui uma pontinha à outra. Olha lá, juntei. Aqui seria o meu eixo. Mas será que a parte, o que ficou na primeira parte, é igualzinho ao que ficou na segunda? Não é, né? Essa parte ficou maior do que a primeira. Então, esse não é um eixo de simetria da figura. Será que vamos juntar assim? Vai ficar igual a parte de cima aqui com a de baixo?
também não vai ficar igual. Olha só, nenhum eixo então de simetria naquele triângulo. Agora, tem outras figuras em que há mais de uma maneira de dobrar, de modo que uma parte fique simétrica à outra. Isso significa que existe mais de um eixo de simetria. Olha, nessa aqui também podemos dobrar de mais de uma maneira. Dá uma olhadinha ali na tela. Vejam que na figura C, dobrando nesse sentido ou nesse sentido, obtemos figuras simétricas. São dois eixos de simetria. E na figura D, então, 1, 2, 3, 4 formas diferentes de dobrar, 4 eixos de simetria. Muito legal, né? Então, bem, nós hoje ficamos por aqui, depois de toda essa conversa maluca da Alice, ampliações, reduções e simetrias. E o que aprendemos hoje? Aprendemos a reconhecer, a desenhar com simetria, utilizando as ideias de ampliação, de redução e de simetria de reflexão. E conhecemos um pouco mais da matemática no País das Maravilhas. Bacana, né? Então por hoje era isso. E espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau!